Em 1 João, capítulo de número 3, você pegando de trás para frente da Bíblia, aí você vai encontrar Apocalipse, Judas, e aí você vem nas epístolas de João, e a primeira epístola de João, capítulo de número 3. Você vai ler os 3 primeiros versículos dessa epístola. Senhor, a tua palavra, para podermos ensinar nessa hora, que possamos então ter a compreensão através do teu Espírito Santo daquilo que o Senhor tem para nós. Carecemos das tuas orientações para a aplicabilidade dela. Nós mesmos não conseguimos entender se teu Espírito não nos revelar, então propomos nessa hora nos humilharmos diante de ti com o nosso coração voltado e nossa consciência para ela, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Amém. Então nada melhor do que no Dia dos Pais, que é comemorado aí mundo afora, a gente reportar essa grandeza, essa beleza e essa maravilhosa dádiva de podermos sermos chamados filhos de Deus, e realmente somos, como a própria Escritura Sagrada nos traz aqui. Então João, escrevendo a respeito dos filhos de Deus, aqui nesse capítulo 3, ele vai compartilhar conosco sobre essa paternidade tremenda de Deus, e logo em seguida o amor fraternal, o amor entre os irmãos e do irmão mais velho para conosco, Jesus Cristo para com a igreja. Mas esses 3 primeiros versículos aqui, ele vai dizer algo importante. João era o apóstolo do amor, e ele vem trazendo uma revelação tremenda para mim, para você e para todo aquele que crê e se tornou filho de Deus. Ele diz que como é grande esse amor. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E esse amor aqui é um amor excêntrico, um amor grandioso, imensuravelmente gigante, um amor que não tem fim, um amor em toda a completude, plenitude, em toda a magnitude e soberania, um amor que a gente não tem nem como dimensionar, de um Pai que acaba, através da graça, concedendo, doando para cada um daquele que se torna filho dele, através de uma aliança com Jesus Cristo. E ele deixa claro nesse capítulo que esse amor está disponível para todos, mas ele não pertence a todos. O amor de Deus como um Pai, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de Deus criar toda a face da terra, colocando cada objeto, cada animal, cada planta, depois o ser humano, ele já tinha esse sonho no coração dele, dentro do universo, de criar uma família para ele, de filhos e filhas. E nós já estávamos na mente de Deus antes mesmo dele criar a própria terra. Então ele, num determinado momento da história, nos coloca e vimos em corpo, temos um espírito, temos uma alma, sentimentos, emoções, temos um intelecto, um pensamento, que isso é o espírito que está entendendo, e temos também esse corpo físico, que apesar de todas as labutas, fraquezas, limitações, Deus nos vê como o templo dele. Nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. E então ele une a família dele
E essa família estava bem separada dele, porque o pecado adentra no coração de Eva, na vida de Adão. E precisava então, para completar essa história, acontecer de Jesus vir para poder nos tornar amigos de Deus, onde a inimizade já tinha tomado conta da humanidade, e um grande abismo, uma separação, um muro de separação, como diz a palavra, estava ali proposto. Mas Jesus, ele se entrega por todo aquele que crê, e eu e você fazemos parte disso, para poder reconciliar os remanescentes, os escolhidos, aqueles que realmente pertencem à família dele. E isso é um grandiosíssimo amor que a gente não tem nem como mensurar. É por isso que ele começa já introduzindo esse capítulo, dizendo como é grande o amor que o Pai nos concedeu. E nós somos então chamados filhos de Deus, porque vão existir um filho do diabo. Jesus pregando o Evangelho, e os fariseus, alguns das seitas dos saduceus e outros tantos, não estavam crendo que ele era o enviado, o Messias, e que somente através de Cristo poderia encontrar a salvação. E eles não aceitam a pregação de Jesus, não querem arrependimento. Então, naquele momento, Jesus olha para eles e diz: vocês não são filhos de Deus, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês estariam entendendo o que eu estou dizendo. Como vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, então, logicamente, o filho que seria o Abraão, que vocês tanto relatam e dizem que é filho de Abraão, na realidade, se vocês conhecessem as Escrituras e lessem o que Abraão fala e como foi todo o processo histórico dele, você saberia que ia chegar na minha pessoa. Estou interpretando o que Jesus falou ali para ter uma melhor compreensão, e vocês saberiam que eu sou o legítimo filho de Deus e tudo ia convergir em mim para que vocês se tornassem também filhos de Deus. Mas como vocês não aceitam a pregação, vocês são filhos do diabo. No mundo espiritual não existe dois filhos: ou estão com Deus, são filhos de Deus, ou são filhos das trevas, filhos do diabo. Isso aí vai dizer no texto a partir do versículo de número 4 em diante. E no versículo 8 especificamente ele vai dizer: aquele que pratica o pecado, que anda na prática de pecado, ele é filho do diabo. Mas eu quero aqui me deter em nós que somos filhos de Deus, que a palavra é para nós comemorarmos esse dia com uma visão espiritual, sabendo que Deus nos tornou filho deles. E foi um dia de comemoração, um dia que a gente se reuniu com os pais que estavam vivos, nos reunimos com a família, demos presentes, demonstramos o nosso amor através da satisfação, da gratidão, de palavras, de carinho, de afeto, de também troca de amor, de energia e presentes. Então, por que a gente não faz isso com o nosso Deus? E se a gente já fez com o nosso Deus e a gente continua fazendo, o convite é para que nós possamos continuar fazendo isso todos os dias até a consumação dos séculos, porque quando a gente lê os versículos agora todos juntos, a gente percebe que Jesus veio para poder intermediar esse relacionamento, e a gente então se torna filho por crer em Deus, por intermédio de Cristo Jesus, e Ele nos implanta nessa videira verdadeira. Pela rejeição dos judeus, nós fomos implantados agora como aqueles que não faziam parte da família de Deus, mas aprove Deus, na determinado tempo da história, aceitar a rejeição dos judeus para que nós pudéssemos ser filhos também. Isso faz parte de uma grande história da família de Deus, e Deus há de resgatar não somente os judeus, mas também outros povos, todas as línguas, raças e nações se dobrarão e falarão, proclamarão que só Jesus Cristo é o Senhor, e Ele é um Deus todo-poderoso, mas na figura de um Deus que a gente crê em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de ser três pessoas, eles se manifestam diferentemente. Hoje a gente tem a presença do Espírito Santo, que habita em nós e conduz a igreja para a eternidade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus se entregou, está à destra de Deus, e hoje ele é advogado, mas um dia ele será o juiz.
para concluir todo o plano perfeito de um Deus Pai. E é esse Deus Pai que eu quero me deter agora, Yahvé, o Deus da eternidade, glorioso, maravilhoso, como João destaca. E ele diz, ele nos tornou filhos. De fato, nós somos filhos. E nós nos tornamos filhos porque Deus derramou a graça de sermos filhos. E aqui então vem um destaque para entendermos sobre a paternidade. E talvez a gente não tenha uma visão de paternidade como deveria, por não conhecer de verdade as Escrituras Sagradas, ou por ter uma visão distorcida daquilo que deveria, ou daquele que deveria ser um exemplo de pai para nós, e não foi um pai, seja moça, seja rapaz, seja homem, seja mulher. E Deus coloca o pai para que pudéssemos ter uma primeira referência a respeito dessa grandeza de Deus em amor. E talvez você, eu e muitos que aqui estão ouvindo a palavra nesse momento não tiveram aquela referência, ainda que nossos pais fizessem o máximo que eles poderiam para aquele tempo, do entendimento, a ignorância deles a respeito das Escrituras Sagradas sobre um Deus Pai amoroso, misericordioso, cheio de compaixão, um Deus tremendo em realizar feitos, inclusive de dedicar-se o tempo para poder a gente estar com Ele e compartilhar e o amar. E nesse momento de reflexão, às vezes a gente fica bastante triste, chateado, quem sabe até ofendido, porque a gente queria que os nossos pais, eu falo aqui os homens nesse momento, fossem aquilo que a gente sempre sonhou, determinou, criou expectativa. E talvez alguns de nós nem conhecemos os nossos pais. Na identidade de tantos não tem nem o nome do pai. Ou quem sabe os nossos pais nos abusaram, nos traumatizaram, nos geraram gatilhos mentais. E eles não foram aquilo que a gente gostaria que fosse. Mas quando a gente abre as Escrituras Sagradas, a gente percebe que existe um Deus que é um Pai. E Ele faz com que o órfão habite em família. E aí então a gente precisa abrir os nossos corações e o nosso entendimento em termos de mente, para que a gente possa deixar Deus curar as lacunas de paternidade nas nossas vidas, liberar o perdão para os nossos pais, que muitas vezes fizeram por querer ou tantas outras sem querer, mas o importante nesse momento é que a gente possa não esquecê-los, porque a gente tem uma memória, a gente não vai ficar de amnésia esquecida. Mas tantas e outras tantas vezes a gente vai criar uma barreira, a gente vai criar uma capa para que essa lacuna da paternidade ela fique escondida dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, e a gente não queira tocar nesse assunto tão delicado, tão difícil, e então a gente vai fugindo de experiências, e as nossas fugas, a nossa vida toda vai nos levar para um lugar de morte ao invés de um lugar de vida, porque se a gente conhece a verdade, essa verdade nos liberta. E quando a gente confessa os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E quando a gente coloca isso para fora para alguém que conhece a Deus e desfruta da paternidade de Deus, pode ser um momento de cura, como diz Tiago, no capítulo de número 5. Confessai os pecados uns para os outros para serem curados. E quando a gente continua lendo o que está escrito aí, vai dizer, o mundo não conhece, não nos conhece, porque não conheceu a Deus. Então, todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. O mundo, quer dizer, o sistema que jaz no maligno, existem muitos homens e mulheres, muitas crianças do sexo feminino e masculino, tantos outros seres humanos, e eles não conhecem um Deus de verdade. Eles não conhecem essa figura paterna, ainda que eles falem sobre Deus, ainda que eles proclamem a Jesus, mas eles não tiveram uma conversão genuína, eles não tiveram um encontro verdadeiro com esse Cristo que pode mostrar, demonstrar e paternizar através das Escrituras Sagradas, através desse amor de Deus, aquela grande lacuna que a gente tem de um amor verdadeiro, de um amor presente, provedor, protetor, cuidador, amoroso, bondoso, carinhoso, fiel.
amor grandiosíssimo, que não temos palavras para dizer, como diz o próprio João. E então esse mundo todo afora não vai conhecer esse Pai. Eles são apenas criaturas segundo as Escrituras Sagradas. Mas Deus nos transporta do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos tira da posição de criaturas e nos coloca na posição de filhos. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Todas as coisas estão disponíveis para nós, não que a gente venha cobiçar ou ter as coisas do mundo, ou agora sermos proprietários desses bens materiais que os outros conquistaram, que os outros têm. Eu não falo dessa inveja, dessa ganância ou desse furto. Eu falo que agora todas as coisas estão para nós nas ordens celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, segundo Efésios, capítulo de número 1. E Deus vai dar para os filhos aquela medida exata de dons, inclusive a fé para crer nisso, e também nos bens materiais para que a gente possa caminhar a vida toda, guardado, protegido, zelado, cuidado, e chegar na eternidade em vida para sempre. Então, essa revelação de Deus por ser filhos é muito mais do que desfrutarmos da paternidade. É saber que por essa paternidade nós agora podemos viver com Deus, com os irmãos da fé e compartilharmos em unidade também e principalmente espiritual o amor de Deus. E essa paternidade que nos torna filhos nos garante a salvação para a glória de Deus. Esse foi só o primeiro versículo. A gente podia ficar uma semana aqui estudando sobre esse primeiro versículo, que é muito grande e profundo. Às vezes a gente lê a Bíblia, veja como é grande amor de Deus, que Pai concedeu sermos chamados filhos de Deus, que os somos, mas queremos dar no céu. A gente não entendeu nada, que a gente não se aprofundou nas Escrituras para conhecer esse amor. Mas Deus nos faz um convite para a gente mergulhar no que está nas entrelinhas e compreender esse amor verdadeiro de Deus. Nesse momento eu quero convidar você para poder ser aquele pai de referência, você que é pai, a partir de agora. Se perdoar, porque não foi um pai como deveria. Perdoar a Deus, porque a gente tinha uma noção diferente de quem Deus era, e quando Deus se revelou, a gente precisou perdoar o Deus que a gente pensou que fosse, mas não era. Perdoar os nossos pais, ou nosso pai principalmente, por aquilo que ele não foi. E isso inclui avós, bisavós, talvez alguns a gente nem conheceu, mas outros sim. E a gente tem a capacidade como ser humano, homem, adentrar nesse lugar de cruz e largar lá na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, e deixar Deus, através do sangue de Jesus, nos santificar, nos purificar, nos limpar, nos curar e nos libertar por completo. Para uns é um processo diário, para outros é um pouco mais rápido. Mas o importante é o esforço, a dedicação e o caminhar diário, olhando para as pequenas conquistas. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa de grandes conquistas de mudança, e as grandes conquistas de mudança, talvez a gente se frustre porque nós somos humanos limitados, pecadores e com muitas dificuldades de crescimento. Mas o que a gente precisa é se permitir ter ganhos diários e saber que Deus nos proporciona esse ganho diário para a gente se tornar filhos de Deus realmente como Ele descreve, escreve e requer. E é lógico que a gente tem uma referência de filho,
E aí inclui também as mulheres. Qual é a nossa referência de Cristo para que a gente possa ser imagem e semelhança de um Deus Todo-Poderoso e Pai? É o exemplo de Jesus. É não que a gente já alcançou, mas a gente corre por um alvo para que na plenitude dessa graça que virá um dia, a gente esteja em glória, assim como Jesus está. E a nossa referência de excelência, de busca diária e de mudança, ela precisa ser frequente, ela precisa ser persistente, e uma perseverança de sempre olhar para Cristo como Filho ideal, e podemos seguir esse exemplo para a glória e louvor do nome de Deus. E aí Deus se demonstra, se revela para a gente como um Pai, e Ele só vai se revelar para aquele que o teme a Ele. Deus não vai se revelar para os orgulhosos, para os soberbos, para os altivos, para aqueles que não querem se achegar a Ele. Mas Deus vai se revelar como um Pai para aquele que reconhece os pecados, confessa os pecados a Ele em nome de Jesus, se achega a Ele e demonstra a carência da paternidade. E aqui eu não falo de uma paternidade humana, mas eu falo de uma paternidade espiritual. E o próprio Jesus fala a ninguém chamar de Pai, mas somente o celestial, aquele que está no céu. Ele não está dizendo para a gente não chamar os nossos pais biológicos de Pai, muito pelo contrário, mas ele está falando que a nossa referência então é espiritual, não é de uma paternidade espiritual com legado de homens, mas a paternidade com legado de um Deus que é Pai. A Ele reportamos como Pai. Então, se os nossos pais terrestres são capazes de nos dar um pão, de nos dar um pedaço de peixe, imagina o Pai Celestial, se não pode fazer muito mais coisas por nós. É tempo da gente se encontrar com esse Deus na figura de Pai e a gente se permitir ser filhos desse Criador, desse Deus Todo-Poderoso, soberano, maravilhoso, bondoso, justo, cheio de amor. Amados, versículo número 2. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então nós estamos numa busca incessante para que nós naquele grande dia possamos estar com o corpo glorificado, e vamos receber esse corpo glorificado. Porque se a gente não tem essa expectativa da volta de Cristo e a gente está com o corpo glorificado, a nossa fé é em vão, como diz as Escrituras Sagradas. Mas nós, então, havemos de manifestar essa glória de Deus. E sabemos que quando Jesus se manifestar novamente, Ele vai buscar a igreja dele, Ele vai buscar os irmãos dele, e nós seremos levados para esse Pai eterno, para que possamos viver em família também lá na glória eterna no céu. Seremos semelhantes a Ele. Todo esse percurso, todo esse caminho, tudo que estamos enfrentando, Deus começa e continua um processo de santificação diário, é para que a gente chegue lá na eternidade em glória, parecido com Cristo Jesus. Então tudo que acontece na nossa vida de ruim, também é para nos santificar para a glória do nome de Jesus. E tudo que acontece na nossa vida de bom é para glorificar a Deus. Então todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nada está fora do controle de Deus. Tudo é um processo para que possamos nos assemelhar, sermos imagem e semelhança de Cristo, como a referência perfeita de Deus na face da terra. Amém. Todo aquele que nele tem esta esperança, se você tem essa esperança e você crê nisso, purificar-se a si mesmo. E a palavra de Deus, ela nos santifica, corpo, alma e espírito. Toda vez que a gente ouve a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, essa palavra é poderosa para poder nos separar do mundo. Ela é poderosa para poder nos sinalizar o pecado, de nos instruir em toda boa e perfeita conduta moral. Essa palavra, ela tem algo fantástico, sobrenatural, que ela vai fazer com que a gente se sinta
envolvido e ao mesmo tempo santificado. É claro que nesse momento João nos convida para a gente se esforçar para fugir da aparência do mal, para não compartilharmos com as coisas do mundo, para não vivermos em um mundo que é decadente, que no mundo existem os filhos do diabo. Não que a gente vai sair do mundo, não vai transitar, não vai pregar o Evangelho, porque agora a gente não sabe que Deus escolheu para ser filho, e a nossa missão é proclamar o Evangelho para toda criatura, e a missão do Espírito Santo é convencê-la para ela se tornar filha de Deus. Então temos uma cooperação com Deus nesse sentido, e Ele pede para a gente se afastar das obras das trevas, para não praticar o pecado, e que se a gente cair e pecar, a gente ser rápido na confissão e receber a misericórdia de Deus, para que a gente não continue com a prática de pecado, porque aquele que continua com a prática de pecado realmente não é filho de Deus. Agora, o poder de Deus, ele é capaz de transformar o filho das trevas no filho da luz, e a gente precisa então demonstrar como crentes esse amor do Pai, para que essa luz adentre no coração e na mente das pessoas, e elas também possam ter um Deus como Pai. E ele diz no versículo 3: todo aquele que nele tem essa esperança vai purificar-se, assim como ele é puro. Andai na luz assim como o Senhor na luz está, porque quem anda na luz está santificado, purificado e limpo. Quem anda nas trevas está completamente voltado para aquilo que é escuridão, aquilo que é pecado e não tem parte com Deus. Então, que grande amor é esse que o Pai nos concede, de sermos filhos de Deus. Aleluia! Se você entendeu essa palavra, e talvez você precise refletir nesses dias a respeito da paternidade. Quem é Deus como meu Pai? Quem sou eu quanto filho? Quem sou eu quanto pai? E quem são os meus filhos quanto meus filhos? Qual é o exemplo que eu dou para toda a face da terra, para as pessoas, para os ambientes, para os lugares que eu transito, como filho de Deus, exaltando a grandeza e o amor de Deus, demonstrando esse amor de Deus como filho, e para que o mundo conheça um Deus que é Pai através de um filho como eu. Essa é uma missão nossa para esses dias, nessa reflexão. E a outra é: quem sou eu quanto pai biológico, quanto pai espiritual, porque existe pai também que não é só biológico, ele pode ser espiritual. E eu não falo dessa paternidade de uma distorção, de uma teologia de honra mentirosa. Eu falo de honrar aos seus pais, honrar a Deus de verdade, como está nas Escrituras. E um bocado de marmanjo velho, de barba, um bocado de mulheres mais velhas, mas sem compreensão da palavra, querendo um pai espiritual, no sentido de paternidade, que ele tem diversos filhos, mas ele não se submete à filiação de ninguém, e ele também não tem um pai para poder prestar conta, confessar pecado, etc. Não é nessa filiação humana que eu estou dizendo, mas eu estou me reportando a ser filho de Deus Altíssimo, um Deus Todo-Poderoso, e fora dele não há salvação, só em Cristo há salvação. E outro questionamento e reflexão. Desce essa porta aí, por favor. Obrigado. Para minimizar esse estresse, para que você não perca o foco da paternidade. Você não acha que eu ia pregar sobre paternidade de Deus e tudo ia ficar calmo no mundo espiritual? Eu acho. Eu não acho. Porque quando a gente compreende a paternidade de Deus, irmãos, a nossa vida ela é
completamente transformado. Nós nos tornarmos filhos do Altíssimo, a gente tem uma herança poderosa de salvação, e as promessas de Deus na nossa vida se cumprem de gerações a gerações, como está escrito em Deuteronômio. E milhares de gerações serão resgatadas pela nossa compreensão de paternidade, de filiação com Deus. Obrigado, amada Deus. Porque quando cremos nisso, as gerações elas vão passando e elas vão se achegando a Deus pela essa compreensão que Deus é um Deus Pai. Em 15 vezes ele se demonstra como Pai no Antigo Testamento e converge em Cristo Jesus como exemplo de filho, e a partir daí 245 vezes são relatadas no Novo Testamento a paternidade de Deus. Não são poucas vezes que Deus fala que Ele é Pai e Ele demonstra esse amor para conosco. Então talvez a gente passou por tantas situações que a gente vai precisar repetir aqui o que a gente está pensando para não perder a mensagem. Quem sou eu como filho de Deus? A minha demonstração em comportamentos, em atitudes, em pensamentos, em fala, aonde eu frequento, o que eu faço, como eu me visto, como eu me comporto nos ambientes para demonstrar essa filiação com Deus, para que todo mundo, todos ao redor, uma grande nuvem de testemunha onde eles estiverem, saibam que nós somos filhos de um Deus Altíssimo, e eles vão procurar saber quem são os nossos pais. Você serve a quem? Quem é o seu Deus? Ou eles não perguntam, mas eles já identificam logo que a gente está vivendo separado e a gente tem uma conduta que só pode ser filho de um Deus chamado Yahvé, e só Ele é o único Senhor e Salvador. E o outro é como a gente se comporta como pai biológico para demonstrar para as nossas famílias, para os amigos, para as pessoas conhecidas, que Deus, Ele é um Pai que nos demonstra, nos mostra e nos ensina a sermos Pai como Ele gostaria que fosse, como a referência desse Deus eterno e verdadeiro Pai. Quem não precisa todo dia aprender com Deus para ser um Pai melhor e gradativamente, em conquistas diárias, demonstrar que existe um Deus e Pai e Ele é o melhor como referência não para a religião, não para a espiritualidade apenas, mas de um verdadeiro relacionamento com Deus, que ainda que é invisível, Ele é real. E o terceiro, a pergunta para que a gente possa refletir sobre isso, é como as pessoas nos veem como Pai. Às vezes elas não estão interpretando como deveria, mas como a gente pensa sobre isso, a gente pode refletir a bondade, a grandeza do amor de um Deus. E o Pai espiritual, adoção espiritual, nós podemos adotar filhos espirituais, cuidar deles, amá-los, fazer com que eles conheçam a Cristo, fazerem aliança com Cristo e nesse percurso de santificação, nesse percurso, como diz as Escrituras aqui nesses 3 versículos, converja para a salvação eterna. E tudo isso se tornando filho de Deus. Deus não é, e nunca foi e nunca será o nosso Pai biológico. E se Deus permitiu acontecer todas essas situações na nossa vida, foi por causa do pecado na família. Ele não tem culpa, mas as coisas aconteceram porque é consequência do pecado, e Ele precisa cumprir as Escrituras. Deus é um Deus amoroso, mas Ele é justo, e Ele precisa cumprir o que Ele escreveu. Só que quando a gente busca
uma separação, fora desse pecado, Deus começa a restaurar por completo. Ele resgata a nossa vida daquele lugar de trevas, nos coloca em Cristo Jesus e a partir daí Ele vai restaurando todos os dias a nossa vida como pais, como filhos e realizando e cumprindo o propósito dele. Talvez a gente está cheio de lacunas, cheio de perguntas ainda sem explicações, mas à medida que a gente vai conhecendo esse Deus Pai, as nossas perguntas elas vão sendo esclarecidas e as nossas dúvidas elas vão ser respondidas. Estava falando com alguns colegas de trabalho como a gente tem a capacidade de estudar todas as ciências, mas a gente não quer estudar as ciências teológicas, então a gente se torna um ignorante espiritual, porque a gente é capaz de estudar todas as ciências, se formar, arrumar um emprego, a gente pode alcançar tantas dádivas nessa vida, mas a gente não alcança um conhecimento profundo de Deus pela preguiça espiritual. E para se tornar filho e ter resposta dessa paternidade, a gente precisa se debruçar nas Escrituras e entender ela melhor. Então, eu também faço esse convite para você nessa hora, para a gente conhecer mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Amém? Se você entendeu essa palavra e você percebe que está faltando algo na sua vida, que apesar de tanto tempo de crente, apesar de não ser crente, a salvação não está na placa da igreja, a salvação está em Cristo, no entendimento das Escrituras. E a paternidade está em Deus, com a filiação em Cristo. Se você entendeu essa passagem, e o Espírito Santo tocou algo em seu coração e que você precisa abrir mão. A gente precisa abrir mão e renunciar a nossa própria vida para a gente viver uma vida de acordo com o que Deus quer para nós como filhos. Talvez a gente seja o filho que está dentro da casa observando o erro dos outros. Talvez a gente seja o filho que está reclamando porque o pai está dando uma oportunidade para outros lá fora, ao invés da gente aqui dentro. Mas talvez a gente seja o filho que saiu, inclusive pediu parte da herança para poder gastar, desperdiçar a juventude, a vida, com coisas que estão nos atribulando, nos afastando da salvação. O importante é que esses dois filhos eles vão estar juntos no dia e o próprio Deus vai abraçar os dois. Então talvez qualquer posição que a gente esteja, é o tempo da gente entender. Se eu estou distante, eu preciso retornar ou estar perto. Se eu estou dentro, mas estou desviado dos propósitos, eu preciso me alinhar com a paternidade de Deus e cumprir o que Ele quer. E Deus sempre tem o melhor para a gente. O não de Deus muitas das vezes é um livramento, são livramentos para que a gente não se perca. Deus ele conhece todo o futuro e Ele tem um plano maravilhoso para mim e para você, e sempre teve, antes da fundação do mundo. Então Deus não vai permitir que a gente se perca. E para isso Ele vai precisar disciplinar a gente. Ele não vai espancar, não vai agredir, Ele não vai punir, mas Ele vai disciplinar, vai deixar acontecer circunstâncias para que a gente se quebrante e volte para Ele. Porque um pai que ama o filho corrige, não deixa ele sem disciplina para que ele possa estar perdido na sociedade e ser um delinquente. Porque se o pai não disciplina o filho, eu não estou falando de bater, espancar, xingar, maltratar, estou falando de não disciplinar de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Deus vai ter que levantar outra autoridade para disciplinar, e a autoridade do mundo não vai ter dó nem piedade.
Então a gente precisa ser um exemplo de amor. Lá eles batem e assopram. Aqui a gente acolhe e repreende. Aqui a gente cobra, mas a gente é liberal. Tem a liberdade de comer, de ter, de desfrutar das bênçãos. Lá, ele é cuspido, maltratado, passa por traumas. Lá, nós já tivemos muitos abusos, bullying, perseguições, mas dentro da família de Deus não é esperado essas coisas. Por isso, a nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo e a gente mudar a nossa perspectiva de filiação. Quem somos nós como os filhos? Essa é a reflexão do Dia dos Pais. E quem é Deus como nosso Pai? As respostas todas estão de Gênesis a Apocalipse. É só a gente ler, orar e deixar Deus ministrar as nossas vidas. Tive dificuldade, você congrega numa igreja que tem muitas pessoas, diga-se de passagem, 6 que são estudiosos profundos da Escritura Sagrada, e não vai deixar você sem resposta. E se a gente não souber a resposta, buscaremos em Deus juntos, para Ele nos responder de acordo com o que está nas Escrituras. Amém? Então a sua dúvida, ela é respondida nesse livro de fé e prática para a vida toda. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos agora para refletir sobre isso. Tem um louvor aí, Abba Pai. Meu Pai, quero sentir o Teu amor de diante do trono. E a gente já pede permissão ao ministério diante do trono para poder rodar na rede social esse louvor, para a gente não cair ao vivo agora, em nome de Jesus. Aí você já vai conversando com seu Pai, o nosso Deus e o nosso Pai. Deus tem algo tremendo para fazer com a gente nessa hora, irmão. Deus tem algo tremendo para mim e para você. Deus quer se demonstrar como um Pai. Ele é o nosso Pai. Pai da glória, Pai da eternidade. Pai de todos nós que cremos e nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo. E o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, por isso dizemos: Abba, Pai, meu papai querido. Pai das luzes, um Pai bondoso, misericordioso, provedor, protetor, cuidador, zeloso, magnífico, abençoador, gracioso, grande em compaixão, um Pai que está conosco e disponível, um Pai que não precisa marcar na agenda, um Pai que nos ouve em todos os momentos e responde e ama ser abençoador, um Pai que diz não para que a gente não se perca, não se desperdice e não morra, mas um Pai que diz sim para que o nome dele seja glorificado na nossa pessoa.
Às vezes a gente não teve referência de pai, eu ainda não tenho. Mas o pai que eu te lembro e te apresento nessa hora, ele é um pai maravilhoso. Provar e ver que Deus é bom. Se você está com seus filhos agora e você é pai, corre para ele aí, abraça ele. Às vezes é o seu filho espiritual que está na igreja também e precisa desse abraço. Talvez as barreiras do abraço, do afeto, do carinho, do amor fez com que a gente ficasse frio ou muitas vezes se perdesse naquele momento de cuidado. Mas existe um Deus que é Pai. Você pode demonstrar esse amor com esse abraço desse Pai. Talvez você seja mulher e diga assim: eu fui mãe e pai. Então se entregue para que você possa desfrutar a paternidade de Deus e viver essa plenitude. Ah, Pai. Talvez você está precisando de um abraço agora. Eu gostaria que as mulheres pudessem se levantar e abraçar as mulheres, e os homens, com um abraço de Deus que não te esqueceu como Pai. E Ele, através desse abraço do irmão, da irmã, está dizendo assim: homem com homem, mulher com mulher. Se sobrar um homem, pode vir no altar. Se sobrar uma mulher, pode procurar minha esposa. Ninguém fica sozinho agora, porque esse abraço, demonstração de Deus para com a sua vida, dizendo: eu sou um pai que olho a sua vida e tenho cuidado de ti todos os dias. Tem uma irmã, duas irmãs aqui que estão sozinhas sem abraço, sentadinha aqui, a outras duas sentadas também. E a gente se despede de vocês. Deus abençoe.